Olá pessoal, eu sou Linderson Teixeira, sou um discípulo de Cristo, marido, pai e pastor. Necessariamente nessa ordem, tá? Gente, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a necessidade de nós treinarmos os nossos filhos para a guerra. E olha, eu não estou falando assim da Terceira Guerra Mundial ou coisa do tipo. Eu estou falando de uma guerra que já existe e que tem se intensificado e muito nos nossos dias. E eu também preciso deixar claro para vocês que eu conversei sobre esse mesmo tema, que eu vou apresentar aqui de forma mais resumida. Eu conversei sobre esse tema com a irmã Quércia Parrião, do Ministério Criando Filhos para o Céu. Então, se você quiser ampliar o seu entendimento sobre esse tema, você pode ir lá no perfil da irmã Quércia, eu vou deixar aqui para vocês, e vocês podem assistir a live lá, na qual a gente tem uma conversa muito produtiva sobre esse assunto, tá? Então vamos lá, vamos seguir, vamos conversar sobre então essa realidade de treinar os nossos filhos para a guerra. Que guerra é essa? De que guerra eu estou falando? Estou falando da guerra entre dois sistemas que estão em oposição. Que sistema é esse, lindas? Que sistemas são esses? Primeiro é o sistema governado pela cultura do reino de Deus. Aquilo que é a cultura do reino, aquilo que é a vontade de Deus, princípios bíblicos, valores bíblicos, que estão em oposição aos valores desse mundo, aos valores de um mundo que jaz no maligno, aos valores de uma cultura que se rebela contra o Criador. E a gente precisa entender, gente, que não são dois sistemas ou dois conjuntos de valores que andam lado a lado. Entenda, o mundo no qual nós vivemos se opõe, ele é contrário, ele quer perseguir os valores do reino de Deus. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo, a cultura desse mundo é uma cultura que se rebela constantemente contra tudo aquilo que Deus traz dentro da sua palavra, ok? E a gente precisa reconhecer que nós estamos vivendo no meio desse conflito, dessa tensão. Nós precisamos reconhecer que nós, então, estamos treinando os nossos filhos e enviando os nossos filhos para um mundo que não vai receber bem os nossos filhos. Se os nossos filhos viverem os valores que nós estamos ensinando a eles, os valores do reino de Deus, os nossos filhos serão perseguidos nesse mundo. Assim como já tem acontecido na nossa geração. Haja vista, gente, o tanto de denúncias que nós temos de perfis na internet que são boicotados. São boicotados por quê? Porque multiplicam, porque colocam em evidência os valores do reino de Deus. Então a gente precisa se lembrar que nós estamos enviando os nossos filhos não para um playground, para um lugar onde eles vão se divertir. Não, o mundo é um campo de batalhas, onde à medida que os nossos filhos se aprofundarem vivendo o propósito de Deus, eles serão necessariamente, vistos com muita desconfiança por esse mundo. Em alguns casos, esse mundo vai tentar silenciar os nossos filhos. Em alguns casos, esse mundo vai tentar perseguir os nossos filhos. E por isso a gente precisa preparar os nossos filhos, preparar as próximas gerações, não apenas para ficarem afastados da cultura desse mundo, mas a gente precisa treinar as próximas gerações para que eles saibam como se posicionar nesse mundo que vai tentar de todo jeito silenciá-los. Nesse mundo que vai tentar de todo jeito fazer com que eles não assumam publicamente a sua fé, não assumam publicamente aquilo em que eles creem, ok? Bom, então, olha, se nós estamos falando aí de uma batalha, não é? Vamos usar essa realidade do campo de batalhas como uma analogia para a gente conversar melhor sobre isso. Bom, se os nossos filhos vão para um campo de batalhas, eles precisam ter um bom treinamento em armas. Vamos pensar assim, em armas. Que armas são essas, Linderson? As armas que a Bíblia diz que a gente tem. A oração, a palavra de Deus, a fé, por exemplo. O que são esses armamentos? São recursos que a graça de Deus coloca à nossa disposição, dos quais nós precisamos nos apropriar. E a gente precisa não apenas se apropriar, a gente precisa saber como usar. Lembre que no campo de batalhas, por exemplo, um soldado não tem que saber só que existe um fuzil, ele tem que saber como usar esse fuzil, a hora certa, e como manusear esse armamento.
Então a gente precisa equipar os nossos filhos com a oração, com a palavra de Deus, com a fé, por exemplo. Mas não apenas dizer que a oração funciona. A gente precisa tornar os nossos filhos fluentes na oração. A gente precisa não apenas ajudar os nossos filhos a decorar a Bíblia, a gente precisa ensinar os nossos filhos como aplicar a Bíblia e, principalmente, a gente precisa ensinar os nossos filhos a amar a Bíblia. A gente não pode apenas dizer para os nossos filhos, olha, filho, filha, a fé funciona. Não, a gente precisa levar os nossos filhos numa espécie aí de estágio na fé, onde eles terão as suas experiências de fé. Porque aí quando chegar a vez de eles estarem no meio desse campo de batalhas, eles saberão, eles serão, digamos assim, proficientes no uso da oração, no uso da palavra de Deus e da fé. Então não basta apenas a gente apresentar essas armas. A gente precisa treiná-los no uso delas, para que quando chegue o momento certo eles saibam como usá-las. Bom, além disso, existe também essa realidade da estratégia, não é? Numa batalha ou no campo de batalhas, os soldados precisam se movimentar de acordo com a estratégia. Não é assim, né? Cada soldado sai correndo e atira para todo lado e... Não. Existe uma estratégia. Assim como existem os armamentos. Existe um jeito certo dos soldados ali, enfim, se posicionarem no campo de batalhas. Eles precisam de um discernimento sobre como eles vão se mover nesse campo de batalhas. E aí, gente, eu diria para vocês que a Bíblia também fornece, a palavra de Deus também fornece essas estratégias para a nossa vida e para a vida das próximas gerações. E que estratégia é essa, Linderson, que a Bíblia fornece para que a gente se mova na vida nesse campo de batalhas? Se chama sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é um conjunto de estratégias, vamos dizer assim, que Deus nos dá para que nós possamos viver a vida, lidar com as questões cotidianas de forma que o nome dele seja glorificado. Não se trata apenas de fazer o que vai funcionar, se trata de fazer o que vai glorificar a Deus. Então, a gente precisa equipar também as próximas gerações com sabedoria, com estratégias. Os nossos filhos precisarão de estratégia de Deus para saber como falar, qual é a hora certa de falar, qual é a hora certa de se calar. E a sabedoria ensina isso. Os nossos filhos precisarão de estratégias sobre como construir relacionamentos saudáveis. E a palavra de Deus ensina isso. Os nossos filhos precisarão de estratégia de Deus, de sabedoria de Deus, sobre como lidar, por exemplo, com finanças, com dinheiro, com recursos financeiros, recursos materiais. E a sabedoria bíblica ensina isso. Então, a gente precisa apresentar aos nossos filhos, às próximas gerações, as armas e torná-los proficientes no uso dessas armas espirituais. Mas eles também vão precisar de estratégia. E essa estratégia vai ajudá-los a se moverem da forma correta, com discernimento no campo de batalhas. E essa estratégia é a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica. E finalmente eu diria que existe mais uma realidade aí da qual os nossos filhos vão precisar, da qual as próximas gerações vão precisar. Imagine você o seguinte: um soldado lá no campo de batalhas, ele precisa de armas, ele precisa de estratégias, saber como se movimentar, mas o soldado precisa de uma coisa chamada virtudes. Virtudes. O soldado precisa ser disciplinado, o soldado precisa ser submisso aos seus superiores, o soldado precisa ser corajoso, o soldado precisa ser leal com os seus companheiros ali de exército, né? De batalhão, enfim. Virtudes. E nós precisamos também equipar os nossos filhos e a próxima geração com as virtudes das quais eles vão precisar. E a Bíblia fala de virtudes. A Bíblia fala sobre virtudes tão importantes. E especialmente ali quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Então o que são o fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo.
as virtudes de Cristo. É isso que nós precisamos. Nós não estamos apenas treinando os nossos filhos para eles serem boas pessoas no mundo corrupto. Não significa só ser boas pessoas. Nós estamos treinando os nossos filhos para que eles sejam parecidos com Jesus, para que eles carreguem as virtudes de Cristo. Por quê? Porque antes eles estarão cheios do Espírito de Cristo. E aí, quando eles forem perseguidos pelos seus inimigos, eles não vão odiar os seus inimigos, eles não vão espalhar fake news sobre os seus inimigos, eles não vão zombar da desgraça dos seus inimigos. Eles vão amar e perdoar os seus inimigos. Por quê? Porque eles têm as armas, eles têm as estratégias, mas eles também têm as virtudes. Eles saberão perdoar quando forem ofendidos. Eles saberão servir aqueles que os perseguem. Por quê? Porque eles carregam o caráter de Cristo. O fruto do Espírito é um desenho detalhado do caráter de Cristo. E os nossos filhos precisarão dessas virtudes. Eles precisarão de armamentos: oração, a palavra, a fé. Eles precisarão de estratégias, a sabedoria para se moverem da forma correta e com discernimento no meio do campo de batalhas. Mas eles precisarão também de virtudes. Eles precisarão carregar o caráter de Cristo dentro deles. Eles precisarão ter as marcas do caráter de Cristo para que eles possam prevalecer, para que eles possam saírem como vitoriosos contra a cultura de um mundo que é refratário, de um mundo que é rebelde contra Deus. Olha, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que Deus está nos levantando nesses dias como famílias de Deus, como igreja de Deus, para que nós possamos equipar as próximas gerações, para que as próximas gerações vivam e cumpram plenamente o propósito de Deus para elas. Se esse vídeo te abençoou, se esse conteúdo te abençoou, compartilhe com alguém. Considere a possibilidade de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu gostei e, além disso, deixar também o seu comentário. A gente pode conversar mais sobre esse assunto. Que Deus abençoe, nós nos vemos, até breve.